Olá, meu nome é Larissa Sampaio, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Biociências da UFOPA e trabalho num projeto intitulado Prospecção do Potencial Probiótico de Bactérias Láticas Isoladas do Intestino de Colossoma macropomum, sob orientação do professor Dr. Gustavo da Silva Claudiano. A aquicultura vem se destacando como importante setor da produção animal nos últimos anos. O tambaqui, Colossoma macropomum, é uma espécie que apresenta grande potencial na aquicultura devido a inúmeras características vantajosas. Entretanto, o rápido avanço desse método implica maior número de instalações para cultivos de alta densidade e excessos de ração, e esses fatores eles levam a impactos ambientais, como alteração na qualidade da água e também estresse nos animais, levando à disseminação de doenças, como por exemplo a aeromonose, que é uma doença causada pela bactéria Aeromonas hydrophila. Com o intuito de controlar esses patógenos, os produtores recorrem ao uso de antibióticos devido à sua rápida ação e disponibilidade. Entretanto, o uso prolongado desse composto químico pode prejudicar os animais devido à permanência de resíduos em seu organismo e também à seleção de bactérias multiresistentes. Como alternativa aos antibióticos, surgem então os probióticos, que são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro, melhorando a homeostase intestinal. As bactérias ácido-láticas compreendem um dos principais grupos de micro-organismos com potencial probiótico, dentre outros fatores, principalmente por apresentar atividade antagonista, ou seja, ela consegue inibir o crescimento dos micro-organismos patogênicos. O objetivo desse trabalho foi isolar e caracterizar in vitro linhagens de bactérias láticas da microbiota intestinal de tambaquis selvagens que possuem efeito imunoprotetor e de valor zootécnico para tambaquis, visando melhorar o desenvolvimento nas pisciculturas. O estudo está sendo executado na Universidade Federal do Oeste do Pará, em conjunto com o Instituto de Biodiversidade e Florestas e o Instituto de Ciência e Tecnologia das Águas. 14 tambaquis saudáveis foram coletados do rio Amazonas. Esses animais foram eutanasiados com benzocaína e necropsiados e tiveram seu aparelho gastrointestinal coletado. Essas amostras foram então semeadas em placas contendo TSA e MRS e incubadas. Foram feitos então os testes iniciais de triagem, o teste de catalase e o teste de coloração de grã. Para o teste de catalase, cada colônia foi depositada em lâmina de vidro e adicionado peróxido de hidrogênio 3%, para verificar se houve ou não a formação de bolha, representando a conversão do peróxido de hidrogênio em oxigênio e água. As colônias que se apresentaram como catalases negativas, ou seja, não houve formação de bolha, foram submetidas aos testes posteriores, pois é uma característica de uma bactéria lática. Para a coloração de grã, foi feito inicialmente um esfregaço na lâmina de vidro com solução salina. Esse esfregaço foi fixado em fogo brando e foi submetido à coloração, passando por essas etapas, onde entre cada componente há a lavagem com água destilada. Após secagem, essas lâminas foram analisadas no microscópio óptico. Então, as bactérias catalases negativas e gram-positivas foram utilizadas para os ensaios posteriores. Também foi verificada a atividade hemolítica, onde foi feita estria em placa de TSA com 5% de sangue equino para verificar se há ou não a formação de uma zona de hemólise ao redor das colônias. Então, as colônias que não houveram formação de zona de hemólise ao seu redor, as gama-hemolíticas, foram utilizadas para os testes posteriores, pois não é interessante que um micro-organismo com potencial probiótico seja capaz de quebrar as hemácias do organismo, né? Então, esses micro-organismos já são eliminados. E em seguida foi feita então a atividade anti-aeromonas, foi analisada a atividade anti-aeromonas, onde é feita uma padronização dos isolados, de cada isolado, e espalhada em agar MRS com auxílio de um swab com posterior incubação. Após esse período, retirado agar, blocos de agar dessas placas e inoculadas em placas de Miller-Hinton previamente inoculadas com Aeromonas hydrophila. E após então o depósito desses blocos de agar dos isolados na placa contendo a Aeromonas hydrophila, foi incubado a 37 graus para verificar a ausência ou a presença dos halos de inibição ao redor dos isolados. Para análise da susceptibilidade bacteriana, também foi feita uma padronização correspondendo a 0,5 na escala de McFarland, foi feito espalhamento no agar-MRS e em seguida foi depositado discos de antibióticos sobre essas placas. Para o teste de patogenicidade em vivo, 30 tambaquis cedidos pelo Lampoa foram alocados em 6 aquários. Esses animais passaram por um período de aclimatação de 6 dias e após esse período foi feita então a inoculação, onde o primeiro grupo recebeu 0,5 ml
suspensão de cada cepa bacteriana, e o segundo grupo foi inoculado com solução salina 0,65%, o grupo controle. Esses animais passaram por um período de observação de 15 dias e após esse tempo foram necropsiados e submetidos à análise macroscópica, onde foi verificado se houve infecção ou qualquer outro sinal clínico. Também foi feita uma hemocultura para verificar a presença ou ausência do crescimento microbiano. Análise estatística. Os resultados. Foram isoladas 115 cepas ao todo. Dessas 115 cepas, 66 cepas foram classificadas como bacilos gram-positivos e catalase negativa, e 5 cepas foram consideradas gama-hemolíticas. Na capacidade anti-heromonas, todos os isolados apresentaram zona de inibição de crescimento contra esse patógeno. Na análise de resistência bacteriana, todos os isolados foram suscetíveis aos antibióticos, com exceção da streptomicina, na qual todos eles foram resistentes. No teste de patogenicidade em vivo, nós podemos observar que não houve qualquer sinal clínico de infecção e também não houve crescimento microbiano na hemocultura realizada. E esse teste de patogenicidade em vivo ele foi muito importante para evidenciar a sua segurança clínica, a utilização desses isolados nesses animais. Ainda há outros testes para serem realizados. Também vai ser realizado em parceria com o INPA o teste em vivo, tendo como modelo experimental larvas da espécie, que é uma etapa muito importante para a definição da via de administração. E também vão ser feitos testes adicionais que vão ser aplicados para analisar a microbiota, bem como a expressão gênica dessas bactérias probióticas. Essas são algumas referências que foram utilizadas para a elaboração desse trabalho. Agradecimentos à Universidade Federal do Oeste do Pará, ao Instituto de Biodiversidade e Florestas, ao Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, ao Laboratório Múltiplo para a Produção de Organismos Aquáticos, o Laboratório de Reprodução, Sanidade e Nutrição Animal, o Grupo de Estudos em Sanidade Aquícola, a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa, FAPESPA, pela bolsa concedida para a elaboração desse projeto, e, por fim, a todos que vieram prestigiar a apresentação desse projeto. Muito obrigada e qualquer dúvida estou à disposição. Tchau, tchau!